Segundo a Bíblia ensina, obedecer a Deus é a melhor forma de adorá-lo. Mas, a respeito da obediência, você sabe se o que realmente importa para Deus são suas palavras ou suas atitudes? A parábola dos dois filhos. Essa parábola nos ensina valiosas lições a respeito da obediência a Deus e o benefício de ser participante do reino de Deus ao assim fazê-lo. O contexto em que Jesus professa tal parábola nos revela alguns contrastes que são necessários para entender a fim de interpretá-los corretamente. Primeiro, um pai em busca de trabalhadores em sua vinha, representando o próprio Deus que busca trabalhadores para o reino dele. Segundo, a vinha representa então o reino de Deus, no qual aqueles que são fiéis a Deus trabalham em prol do crescimento. Terceiro, os filhos, sendo que um representa o povo de Israel, ao passo que afirma que iria obedecer e trabalhar na vinha, mas não foi, na qual a Bíblia diz em Romanos que se trata de um povo rebelde e contradizente. Já o outro filho, que representa os publicanos e os pecadores, o qual disse que não iria trabalhar na vinha, mas se arrependeu do que disse e após isso foi ao trabalho. Importante observar que as atitudes dos filhos são particulares e peculiares, pois ao passo que um dos filhos concorda com o pedido do pai alegando obediência, seu assentimento fora apenas verbal, como uma forma de ludibriar com as palavras e não havendo ação para cumprimento da palavra professada. Jesus, em seu ministério aqui na terra, por muitas vezes foi reconhecido apenas por palavras. Líderes religiosos da época professavam a lei de Deus, mas não reconheciam sua divindade e não se arrependeram dos seus pecados. Por outro lado, o outro filho faz uma negação à solicitação do pai. Contudo, sua resposta negativa foi apenas verbalizada, não refletindo o seu sentimento, pois o mesmo se arrepende e, apesar de negar verbalmente, sua ação é positiva ao trabalho solicitado. Ou seja, para uma mesma ordem dada pelo pai, há duas atitudes diferentes representadas pelos filhos, conforme já foi falado. Em seguida, Jesus questiona sobre qual dos filhos fez a vontade do pai. A resposta foi a respeito daquele que havia ido trabalhar na vinha, mesmo não tendo professado o que iria. Jesus então deixa uma importante lição ao final. Aqueles que creram no Evangelho e são obedientes a Deus são participantes do reino de Deus. Jesus disse essa parábola a fim de ensinar que isso acontecia em seu ministério, pois os publicanos, as prostitutas e pecadores de todo tipo passavam a vida negando verbalmente fazer a vontade de Deus. Todavia, quando tiveram a oportunidade de arrepender-se, assim o fizeram e obedeceram de fato à vontade do Senhor. A lição básica dessa parábola é obedecer a Deus e a sua vontade na prática. A ação tem maior valor que promessas ou votos não cumpridos. Na realidade de hoje, o mesmo ainda acontece, pois os religiosos e descompromissados com o reino de Deus estão sempre a proferir palavras belas, mas não fazem a vontade de Deus. Entretanto, há aqueles que aparentemente estão descompromissados em fazer a vontade de Deus, seja por não proferir palavras religiosas ou por viver em pecado. Contudo, após o arrependimento, as ações agradam a Deus, pois realmente se empenham em cumprir com os mandamentos divinos. As lições extraídas da parábola dos dois filhos são riquíssimas e certamente irão lhe ajudar na sua caminhada cristã. Lembre-se das palavras de Jesus, na qual afirmou que seremos seus amigos se fizermos o que ele manda. Além do mais, a parábola que hoje falamos nos alerta sobre um perigo muito presente na vida das pessoas, que confessam que amam a Deus e acham que por assim fazer podem viver com o coração distante dele. Na prática, essas pessoas estão indo à perdição, pois não fazem a vontade de Cristo. Para que sejam salvos, primeiro é necessário receber a Cristo no seu coração, o que é fruto do arrependimento, e então
uma mudança genuína, demonstrando uma mudança de atitude em obediência a Deus e concordância com a sua palavra.